Como passam a funcionar as modalidades licitatórias? Gente, agora as modalidades licitatórias eu não tenho, com a 14.133 eu não tenho mais a tomada de preços, nem o convite, acabou. Vou apenas ter as modalidades de a concorrência, o pregão. Entrou uma modalidade que se chama diálogo competitivo. Esse diálogo competitivo é uma modalidade de licitação muito específica, que provavelmente a gente vai ver bem pouco na plataforma. Continuo ainda com leilão, concurso, que são outras duas modalidades, que eu acho que não é bem a realidade do nosso público, que atua mais nos pregões, né, nos pregões eletrônicos. E uma prevalência de que essas modalidades elas sejam realizadas de forma eletrônica. Todas as vezes que eu não realizar de forma eletrônica, eu vou ter que gravar em áudio e vídeo essas minhas sessões públicas e disponibilizar nos autos, em alguma mídia, para que futuramente alguém possa ter os órgãos de controle ou os órgãos fiscalizadores tenham acesso a essas sessões públicas, tal como já existe no pregão as sessões realizadas, né, eletronicamente. Quer dizer, não é que vai haver uma extinção das licitações presenciais, mas vai haver uma preferência em relação às licitações eletrônicas, né? E eu acho que vai ter também uma pressão dos órgãos de controle em relação a isso. Concorrência e pregão, eles vão seguir o mesmo rito procedimental. Mesmo rito procedimental, vão ter os mesmos contornos, eu vou conseguir fazer uma concorrência bem exatamente igual a um pregão, por exemplo, sendo que o objeto vai alterar. A concorrência eu vou utilizar para as obras, para os serviços de engenharia, serviços especiais de engenharia, a partir daí que eu vou fazer as concorrências. O que vai definir a minha modalidade vai ser o meu objeto de licitação. Então, todos os bens e serviços comuns passam a ser obrigatoriamente licitados pelo pregão, né? E aí, preferencialmente, pelo pregão eletrônico. A partir daí, eu tenho os outros objetos que eu vou poder utilizar a concorrência também. Então, aquele meu entendimento de que as modalidades de licitação elas eram classificadas de acordo com o valor da minha licitação, agora eu não tenho mais esse entendimento, porque qualquer valor vai entrar dentro dessas modalidades, tanto o diálogo competitivo quanto a concorrência ou o pregão. Então, eu tenho praticamente aí pouco a entender em relação à concorrência e pregão, porque eles seguem o mesmo ritmo. A gente vai ter na plataforma, como eu te falei, concorrência eletrônica e pregão eletrônico. A gente vai se deparar com essas duas modalidades de licitação. E o diálogo competitivo, mas é algo mais específico e que provavelmente, como eu te falei, não vai ser tão Mas, utilizado. Priscila, o que vai mudar tanto da concorrência para o pregão eletrônico? Porque o que eu Nada, vi... eles seguem o mesmo rito, Então, só muda o objeto. Só muda o objeto, muda prazo de publicação, né? Eu tenho um prazo maior para o pregão, para a concorrência, em relação à concorrência, eu tenho um prazo maior para publicar esse meu edital. Mas, em relação ao rito procedimental, é o mesmo. Ficou mais fácil. Fiz a live com o professor André, não sei se você conhece o professor André. Acho que ele Conheço. trabalha no Tribunal de Contas em Brasília. O que ele disse? Até, na verdade, não foi numa live que eu fiz com ele. Ele comentou e depois nós conversamos sobre isso aí. As exigências agora dessa dispensa, ela vai ficar, parece que, mais complexa para o pregoeiro. E, nesse caso, o pregoeiro vai preferir, até pela transparência e segurança para o pregoeiro, fazer um pregão eletrônico. Procede tudo isso? Da dispensa eletrônica? Pois é, a dispensa eletrônica, eu tenho Na um nova rol lei. Na nova lei, tá? na nova lei. O que acontece? A dispensa eletrônica, agora na nova lei, eu trago um processo da fase interna mais elaborado, realmente. Eu já tenho vários documentos que vão fazer parte desse processo, mas que antecede essa licitação, entendeu? Talvez tenha sido nesse sentido que ele tenha dito, que Sim. vai aumentar a responsabilidade a responsabilidade do agente da contratação, do planejamento em relação a essa dispensa, porque ele vai ter que instituir um processo
de acordo com a nova lei, ele é mais elaborado, efetivamente. Só que as hipóteses de dispensa eletrônica, elas continuam determinadas no artigo 75, salvo engano, e essas hipóteses, se o objeto da licitação se encaixar nessa hipótese, ele vai fazer a dispensa eletrônica. Tal como, por exemplo, hoje ele faz a dispensa, mas ele não tem aquela obrigatoriedade de fazer a dispensa eletrônica. Ele faz uma dispensa, por exemplo, de pequeno valor, que ninguém nem sabe por onde é que passa, né? Ninguém nunca ouviu falar. Se você não for convidado para fazer uma cotação, ninguém sabe. Ele vai escolher o fornecedor de acordo com o cadastro dele lá. O órgão vai escolher de acordo com o cadastro. Então, a gente não tem muito conhecimento. Eu acho que agora eu vou dar mais transparência a essas dispensas, porque a partir do momento que eu tenho essa exigência de que eu preciso fazer em dispensa eletrônica, porque, como eu falei, a preferência da forma que eu vou realizar essas licitações da forma eletrônica, agora passou a ser mais nítido, né? Ali está mais claro na nova lei de licitação. Então, quando eu for fazer essas dispensas eletrônicas, eu vou fazer de todas as hipóteses. Não vou ter mais só aquelas cotações que a gente vê, que a gente acompanha, as cotações eletrônicas, as dispensas são realizadas de pequeno valor, que antes era até 8 mil, até 17.600, depois esses valores mudaram. A gente via essas pequenas licitaçõezinhas, né? Essas pequenas dispensas. Agora eu vou me deparar com as licitações, as dispensas de licitação de objetos que não vai ser mais só daquele pequeno valor. Eu vou ter qualquer valor, desde que eu encaixe no rol ali que está disposto no artigo 75 da 14.133. Eu vou até confirmar se é 75 mesmo, acho que é.